que para muitos é só um jogo político e ideológico, com o objetivo de travar o governo e antecipar a disputa eleitoral de 2022, está ganhando contornos insustentáveis. A mais nova interferência nas ações do governo federal pode impedir o andamento de uma proposta essencial para o crescimento dos negócios e a retomada do emprego. Estamos falando da Ferrogrão, um projeto logístico e ferroviário bilionário e sem precedentes no Brasil. E de mais uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que pode travar todo o processo. A Ferrogrão é uma rota ferroviária de 933 quilômetros de extensão, que vai ligar o Mato Grosso ao Pará, no norte do país, com sistemas integrados de logística e desenvolvimento de uma ponta a outra e a capacidade de se tornar a principal rota de escoamento do agronegócio brasileiro. Considerada propriedade absoluta pelo Ministério da Infraestrutura, a Ferrogrão vai custar 12 bilhões de reais e substituir parte do transporte realizado atualmente por caminhões, em trajetos longos e que elevam o preço do produto e de toda a cadeia envolvida. Outra vantagem é justamente a aceleração do processo, ampliando a capacidade de escoamento, tanto em velocidade quanto em quantidade, garantindo a economia de 20 bilhões de reais nos primeiros 30 anos de operação. Neste mesmo período, calcula-se que serão transportados 50 milhões de toneladas de produtos do agronegócio, sem contar a geração de empregos diretos e indiretos. A curto prazo, serão 160 mil novas vagas. Mas a pasta capitaneada pelo ministro Tarcísio de Freitas tenta contornar um obstáculo imposto por meio da judicialização do projeto, em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desde o dia 15 de março deste ano. Moraes acatou um pedido encaminhado pelo PSOL, baseado em questões ambientais, para impedir o andamento das obras da Ferrogrão. O PSOL alega que parte das autorizações ambientais para a realização das obras da ferrovia estão baseadas em uma lei que não tem validade, ainda que aprovada pelo Congresso Nacional. A lei é a 13.452 de 2017, que retirou 862 hectares dos limites de um parque nacional no estado do Pará. É nesta área, que não pertence mais ao parque, que parte da ferrovia vai passar já em seu último terço. Ao acatar o pedido da legenda, Moraes concordou que a lei não teria eficácia por ser originada de uma medida provisória, a 758 de 2016, e que qualquer alteração ou supressão de áreas de proteção ambiental não poderia partir de medidas provisórias. Moraes levou ainda em consideração o velho discurso de fachada do PSOL, de que a redução do parque atentaria contra o modo de vida dos povos indígenas que vivem na região e ainda contra sua cultura. O ministro entendeu que haveria então o risco de efeitos irreversíveis, mas sem considerar, entretanto, que a mesma medida provisória, tornada posteriormente em lei, reduziu apenas 0,05% de toda a área do parque, que possui mais de 860 quilômetros quadrados intocados. E vale destacar que a mesma lei acrescentou mais 51 hectares de floresta preservada ao Parque de Jamanchim. A decisão monocrática do ministro deveria ser analisada pelo Pleno do STF. Mas, na primeira data, em 26 de março, Alexandre de Moraes interferiu novamente e retirou o processo da pauta, deixando indignados empresários e especialistas do setor, como Fernando Cadori, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja. Segundo Cadori, esse tipo de decisão tem travado o desenvolvimento do nosso país, que já tem uma infraestrutura do século passado. O empresário também cobrou a análise pelo colegiado do Supremo, pois trata-se de um assunto de interesse do país. Ele afirmou ainda que, uma vez que você não tem opção de diminuir o custo do transporte, a ferrovia viria para isso.
e que esse custo chega ao consumidor final quando ele vai ao supermercado. No meio jurídico, Alexandre de Moraes também teve a ação contestada. O advogado ambientalista Fernando Augusto do Prado, da Comissão do Direito Agrário da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, explicou que o ministro poderia decidir com base na legislação ambiental, mas que a proibição de alterações de áreas protegidas por meio de medidas provisórias só entrou em vigor a partir de 2019, ou seja, 3 anos após a lei que alterou os limites do parque em questão. Segundo o advogado, a mesma lei ainda foi alvo de uma ação de inconstitucionalidade encaminhada justamente pelo PSOL no ano passado, o que levaria a crer que tudo se trata de uma manobra política de oposição ao governo com o alinhamento de todos os envolvidos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tem evitado comentar o assunto publicamente, o que demonstra haver uma tentativa de diálogo nos bastidores. Em nota, o Ministério afirmou que entende, respeita e corrobora com o compromisso do STF com o meio ambiente, mas que o projeto vai reduzir em 50% a emissão dos gases do efeito estufa e retirar mais de 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera da Amazônia. A nota do Ministério diz ainda que a implementação da Ferrogrão pretende tornar o Brasil maior e mais competitivo da porteira para fora. Isso significa a ampliação das exportações e, consequentemente, o aumento da produção, da geração de empregos e de todo o processo que faz a roda da economia brasileira girar. Mas o fato é que, nos últimos 2 anos, na mesma medida em que o governo federal tenta fazer o país crescer e se modernizar, surgem ataques e obstáculos jurídicos para impedir. E quase sempre pelas mesmas mãos, em um processo contínuo de interferência entre poderes. Parece que a ausência de acordos escusos com empreiteiras e o fim dos favores, comissões e negociatas é, para alguns, um bom motivo para o Brasil não dar certo. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.